Pantera Negra 2, Wakanda para Sempre, teve sua estreia no cinema. E com essa estreia, novamente, o manto e o legado do Pantera voltaram aos holofotes da grande mídia. Com culturas e personagens fortes, o herói da Marvel volta aos cinemas. E com isso, o filme também presta uma homenagem ao legado do Chadwick Boseman, o Pantera Negra. O Pantera Negra é um dos personagens com uma das maiores representatividades culturais de todos os tempos. Por sua força, por sua representatividade, por seu povo e, claro, por sua cultura. O primeiro longa do Pantera Negra é até hoje um dos maiores sucessos culturais da Marvel, sendo considerado um dos melhores filmes do universo cinematográfico da Marvel. Devido ao legado do Chadwick e ao legado do primeiro filme, as expectativas estavam super elevadas, e com isso eu me fiz algumas perguntas. Essa sequência conseguiu superar o primeiro longa? Pantera Negra Wakanda para Sempre é um filme sobre luto? E qual o legado de Chadwick Boseman com o Pantera Negra? Esse vídeo é uma análise sobre a sequência do filme Pantera Negra e uma homenagem ao legado do Chadwick Boseman. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para vocês clicarem no gostei para ajudar o meu trabalho e se inscrevam no meu canal para receber notícias e novidades sobre cinema e cultura pop, que eu agradeço de coração. Peguem a sua pipoca e sejam muito bem-vindos a mais um Cinema com Pipoca. Esse vídeo contém spoilers de Pantera Negra Wakanda para Sempre. O filme já começa com uma homenagem ao personagem T'Challa, que já em seus primeiros minutos já temos a despedida do Pantera Negra e de certa forma também temos a despedida do Chadwick Boseman. E após essa despedida, temos a clássica abertura da Marvel, que respeitosamente apresenta imagens do Rei T'Challa acompanhadas por um completo silêncio. A fase 4 da Marvel é sem dúvidas uma das mais criticadas de todos os tempos. Por recentes longas, e também por recentes séries. E uma boa parte do público estava receosa em relação a Pantera Negra 2. Um erro recorrente dessa quarta fase é o excesso de humor. Porém, em Pantera Negra 2 não temos esse problema. Aquela característica clássica da Marvel em relação ao humor é presente e respeitosamente apresentada. O alívio cômico desse longa é representado pela personagem Riri Williams, a Coração de Ferro, que em sua participação lança uma nova personagem e homenageia o legado do Homem de Ferro. E com isso eu vi muitas críticas relacionadas a essa personagem. Uma dessas críticas é relacionada ao design da armadura, que bom, eu particularmente achei meio estranho. Outra crítica recorrente é que a participação dessa personagem é um excesso nesse longa. Eu particularmente discordo desse ponto, pois ela é um ponto crucial para o desenvolvimento da história. É inegável que o roteiro apresenta muitos temas, e mesmo com 2 horas e 40 minutos, fica a sensação que ainda faltou tempo para algumas histórias se desenvolverem, ou simplesmente faltou mais desenvolvimento do roteiro. Um acerto desse roteiro é o vilão do filme, Namor. Namor é muito bem apresentado e consegue criar uma real sensação de ameaça. E tem uma motivação maluca, mas que em sua trama faz sentido. Mas que em seu combate final tem um fim, digamos que estranho, por seu desenvolvimento e por sua conclusão, que contradizem todo o desenrolar da história do personagem. Agora, vou apresentar os pontos negativos de Pantera Negra 2. Em minha perspectiva, há alguns pontos negativos, e alguns desses pontos são algumas tramas mal desenvolvidas durante o filme, abordagens resumidas e conveniências de roteiro.
como a escolha da personagem Nakia para realizar o resgate da Shuri e da Riri Williams, que em minha concepção faria mais sentido ter as Dora Milaje como protagonistas dessa missão. Outro ponto questionável é a trama da vingança da personagem Shuri, que muda todo o seu desenvolvimento de pacifista para proclamadora da guerra e etc. Outro ponto negativo é a Shuri deixar de ser o lado inteligente, ou como diria o Ned, posso ser o seu nerd da cadeira. O quê? É que geral tem um cara com um headphone dizendo pro outro cara onde ir, para ser o lado físico da história, pois havia várias opções de possíveis Panteras Negras para o filme. O enredo relacionado à vingança não é ruim, porém, na minha perspectiva, é mal desenvolvido, mudando da água pro vinho de forma muito resumida. A relação entre o Killmonger com a Shuri no mundo astral é interessante, fazendo com que a Shuri esqueça por um momento o lado heroína da história, e dando espaço para algo mais sombrio. Assim como o ex-antagonista Killmonger, Namor queria uma guerra contra o mundo exterior, exatamente como o Killmonger. E no final desse longa, Shuri, assim como esses dois antagonistas, têm a mesma vontade e quase que o mesmo destino. Porém, ao fim temos a redenção final da personagem. Bom, tentando resumir os pontos negativos de forma grosseira, eu diria que o roteiro às vezes se perde em sua trama e em seu desenvolvimento, e que ao mesmo tempo que tem alguns excessos, também tem algumas faltas de determinados assuntos abordados durante o filme. Agora, vamos aos pontos positivos de Pantera Negra 2, Wakanda para sempre. Um dos maiores triunfos de Pantera Negra é a sua representatividade, com o público se relacionando visualmente e até mesmo fisicamente com várias características de vários personagens. Cabelos, roupas, tradições e toda a cultura do longa Pantera Negra representa de forma gloriosa a negritude. Com tudo isso, esse filme desenvolve um grande poder, a representatividade. A relação do público negro com Pantera Negra é incrível. E nesse filme, esse público pode se sentir representado de várias formas. Ambientações e figurinos continuam incríveis, mas o impecável de Pantera Negra Wakanda para sempre é sem dúvidas a sua trilha sonora. Outra música que faz parte da trilha sonora e que me fez ficar apaixonado é essa aqui. A sua trilha sonora, que nos trouxe até uma nova música da Rihanna. A trilha sonora desse filme é impecável. E falando em impecável, uma das melhores atuações do filme e também da Marvel é sem dúvidas a atuação da Angela Bassett, atuando como a Rainha Ramonda, que em sua atuação carrega o tempo todo muita elegância, como é esperado de uma rainha, mas também muita tristeza, como a de uma mãe que perdeu o seu filho. Também devo ressaltar a atuação da Letitia Wright como Shuri, que além de ser uma personagem muito inteligente, carrega o tempo todo uma carga dramática e um peso emocional muito forte. E com isso, temos uma ótima atuação. E com isso, volta a minha pergunta do início. Pantera Negra 2, Wakanda para sempre, é um filme sobre luto? Bom, esse é um produto que mais se distanciou do padrão Marvel. O longa carrega quase que o tempo todo uma carga emocional muito forte. A imagem do rei T'Challa é constante durante todo o filme, e com isso a perspectiva de luto da personagem Shuri com seu desenvolvimento é totalmente levado para o lado cético da história. E assim, vemos Shuri lidando com o luto de forma totalmente diferente de sua mãe, que lida com o luto de forma espiritual, levando para um lado mais místico e emocional, apesar de quase sempre se manter forte diante a seu reino. Então, resumindo grosseiramente, é um filme sobre vingança, luto e sobre ciclos. A principal representação desses ciclos é o próprio filho do T'Challa, que claro, também é uma homenagem, que é apresentado ao final do longa. E com isso, volta a minha pergunta do início.
essa sequência conseguiu superar o primeiro longa? O primeiro filme do Pantera Negra continua sendo um dos maiores da Marvel. E essa sequência não consegue atingir a perfeição do primeiro longa. Mas pela experiência, que é diferente de um padrão Marvel, pela homenagem ao Chadwick Boseman, eu diria que vale a pena. Se você procura por lutas coreografadas e repletas de CGI, esse filme vai atender à sua vontade. Mas se você procura por um roteiro mais denso, esse filme também irá atender à sua vontade. Também devo ressaltar a experiência de quando somos apresentados a Talocan pela primeira vez, que com a trilha sonora e junto a todo aquele mundo aquático, que ao mesmo tempo que soa como um lugar pacífico, também soa como um lugar misterioso e espetacular, é deslumbrante. Eu diria que, resumidamente, é um filme da fase 4 e também que é um filme emocionante. Com tudo isso, novamente, volto à minha pergunta do início. Qual o legado de Chadwick Boseman com o Pantera Negra? Como eu disse antes, culturalmente, o Pantera Negra representa todo um povo dentro e fora das telonas. O Pantera Negra é a representação de uma nação, da ancestralidade, da negritude e da representatividade. Indo além do Pantera Negra, Chadwick também deu vida a um formidável jogador de beisebol e também ao primeiro juiz negro. Vocês já ouviram a frase "a vida imita a arte e a arte imita a vida"? Bom, eu diria que o Chadwick é a representação literal dessa frase. Chadwick, assim como o Pantera Negra, era um verdadeiro herói, pois escolheu enfrentar uma das doenças mais terríveis do mundo, o câncer, de forma reclusa enquanto dava vida ao rei T'Challa e etc. Entre milhares de entrevistas e promoções, dando vida ao universo com maestria, indo além do herói, se tornando uma figura de representatividade, força, humanidade e, claro, de identificação, sendo literalmente um herói dentro e fora das telonas, sendo lembrado por amigos, família e por seus fãs como uma pessoa gentil, de bom coração. I had a great time with Chadwick, just warmth and camaraderie. Ao fim do filme, temos uma dedicatória ao Chadwick, com suas imagens acompanhadas de um barulhento silêncio. Com a frase "dedicado para o nosso amigo Chadwick Boseman", que traz uma certa alegria ao coração pela homenagem ao querido Pantera Negra, mas ao mesmo tempo soa triste, pois continua sendo uma despedida. Toda essa simbologia do filme Pantera Negra rendeu um gesto e um grito de guerra. Wakanda para sempre! Esse grito se tornou muito mais que um simples grito. Com o grito Wakanda para sempre, se tornando um verdadeiro grito de força, um verdadeiro grito de identificação, mas também um símbolo de união e representação. No geral, eu diria que esse é o legado do Pantera Negra. Pantera Negra, seja o primeiro ou o segundo filme, será para sempre lembrado como os filmes que homenageiam o legado do Rei Pantera Negra e que principalmente homenageiam o legado do Rei Chadwick. Antes de assistir o filme, eu tinha uma pergunta em mente. O título Pantera Negra, Wakanda para sempre, é sobre o Wakanda ou sobre o Pantera Negra? Ou até mesmo sobre o Chadwick?
Com todo o desenvolvimento desse vídeo, eu concluí que o título Pantera Negra Wakanda para Sempre é sobre tudo isso. E vai muito além do filme, pois para sempre Wakanda, para sempre Pantera Negra e para sempre Chadwick Boseman. Na minha cultura, a morte não é o fim. Esse foi o Cinema com Pipoca. Obrigado por assistir e até a próxima sessão.